Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar com cálculo de desvio padrão e variância dentro de amostras. É um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver nesse canal, onde a gente trabalha mais a parte de programação, mas como foi um pedido dos meus alunos de bioestatística, eu vou estar trabalhando isso tanto no Excel quanto dentro da calculadora. Nós vamos aprender como que é feito o cálculo de desvio padrão automaticamente na calculadora científica. Bom, para quem não sabe, o cálculo do desvio padrão ele serve para medir dispersão dentro da análise estatística de uma amostra e ele vai definir para você a distância em que esses dados estão dentro do seu valor médio. Como que é feito esse cálculo? No primeiro momento, nós temos aqui uma amostra com 15 elementos. No primeiro momento, você tem que calcular a média dessa amostra. Então, dentro do Excel, para calcular essa média, você digita igual. Você digitar o M e o E com acento, já vai aparecer aqui para você. Ó. Média, retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser números ou nomes. Então, você dá dois cliques aqui na média, marca todos os elementos da sua amostra e fecha o parênteses. Feito isso, o próprio Excel vai calcular para você o valor dessa média. O segundo passo para calcular o desvio padrão é subtrair cada elemento da amostra do valor que você calculou de média. Então, nós vamos pegar esse valor aqui, 5,66, e é o valor que vai ser subtraído de todos os elementos da nossa amostra. Então, aqui na coluna C, eu vou criar uma fórmula onde eu vou subtrair o elemento da coluna A pelo elemento da coluna B, que é a média. Então, aqui nós vamos ter o resultado da subtração. No segundo momento, o que deve ser feito é elevar ao quadrado todos os resultados dessas subtrações. Isso é feito para eliminar os valores negativos resultantes dessa subtração. Isso é feito para evitar com que o valor do desvio padrão tenda a zero. Correto? Então, nós vamos pegar o valor da coluna C e nós usamos esse acento circunflexo para elevar ao quadrado. Então, note que todos os elementos dessa coluna D ficam positivos. Então, isso daqui elevamos ao quadrado. Após elevar todos os elementos ao quadrado, nós vamos então fazer um somatório. Ou seja, nós vamos somar todos os resultados dessas potências. Então, para fazer esse somatório, nós temos a função soma dentro do Excel. Da mesma maneira da média, você pode digitar igual, soma, abrir o parênteses, selecionar todos os elementos e fechar o parênteses. Então, nós temos aqui uma soma de 139,33. Esse somatório ele tem que ser dividido pela a quantidade de elementos da amostra menos 1. Ou seja, se nessa amostra nós temos 15 elementos, nós vamos dividir esse somatório por 14. Então, a nossa divisão será de 139,33 por 14. Esse resultado que nós temos aqui de 9,95 é o que nós chamamos de variância. Correto? E como seria o cálculo do desvio padrão? O cálculo do desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Então, nós temos aqui o nosso desvio padrão. Bom, para você confirmar se esse cálculo está certo, por nós termos usado aqui duas casas após a vírgula na média, pode ser que o valor dê um pouco diferente, mas nós temos também a função desvpad dentro do Excel que calcula. Note que dentro do Excel a gente tem o desvpad A e desvpad P. O desvpad A calcula o desvio padrão a partir de uma amostra e o P com base na população total. Como nós estamos trabalhando com uma amostra, nós vamos usar o desvpad A.
você marcar todos os elementos aqui, seu desvio padrão 3.154. Se você quiser calcular a variância, você digita igual var. O cálculo também é diferente para a população e para a amostra. Nós vamos usar de amostra. E nós temos aí a nossa variância de 9.95. Correto? Bom, da mesma maneira, isso é possível ser feito de forma automática dentro de uma calculadora científica. Esse modelo aqui da Vinacal VN500MS é muito parecido com... Na verdade, ele tem as mesmas funcionalidades, até nas mesmas posições da Casio, o modelo FX82M. E como que funciona? Num primeiro momento, o ideal é você clicar aqui no Shift, Mod, e aí ele mostra para você três opções, MCL, Molde e AL. Essa opção serve para que você consiga limpar a memória da sua calculadora. Então você vai selecionar o 3 e vai clicar em igual. Com isso, você resetou toda a memória da sua calculadora. O segundo passo é configurar a calculadora para que ela funcione no modo de armazenamento de dados. Então você vai selecionar aqui o botão Mod. Normalmente ela está no modo Comp, nós vamos mudar ela para o modo SD. Então nós vamos selecionar a opção 2. Aqui em cima vai ficar aparecendo SD para você. Certo? Com isso, nós conseguimos inserir dentro da memória da calculadora todos os elementos. Então, vamos pegar esses 15 elementos e vamos inserir dentro da calculadora. Então, 4. Para fazer a inserção, você vai selecionar esse botão M+. E aí, na hora que você selecionar o M+, ele vai te mostrar o valor de N, que é exatamente o tamanho da sua amostra. Então, na nossa amostra, nós já temos um elemento. Nós vamos colocar o 3, 2 elementos, o 10, o 0, o 2 vai entrar duas vezes, então você pode apertar o M+, duas vezes, o 5, o 10 de novo, 8, 7, 6, 10, 8 e o 5 duas vezes. Bom, aí nós ficamos com N igual a 15, ou seja, inserimos os 15 elementos dentro da memória da nossa calculadora. Você pode apertar aqui o AC só para limpar a tela. E agora, como que nós vamos calcular média de variância e desvio padrão? Se você selecionar o Shift e vier aqui nessa opção SSUM, opção sobre o número 1, ele te mostra três opções. A opção 1 é referente à soma quadrática, a opção 2 ao somatório dos elementos e a opção 3 ao tamanho da sua amostra. Vamos clicar aqui no AC de novo. Se você apertar o Shift e vier no 2, na opção SVAR, a opção 1 retorna para você o valor da média, a opção 2 retorna para você o desvio padrão populacional e a opção 3 o desvio padrão amostral. Então, por exemplo, se nós quisermos calcular a média, nós selecionamos a opção 1 e clicamos em igual. Note que o valor da média dá exatamente o que nós calculamos no Excel. Da mesma maneira, clicando aqui no AC só para a gente limpar a tela, se você clicar Shift 2 e selecionar a opção 3, você tem aí o nosso desvio padrão. A partir do desvio padrão, se você quiser calcular a variância, você pode pegar esse valor e selecionar aqui esse x ao quadrado para elevar o ans, que é a resposta que está aqui embaixo, ao quadrado. E aí nós voltamos na variância. Bom, pessoal, esse vídeo foi mais curto, era só para mostrar mesmo como é feito o cálculo do desvio padrão. Se inscrevam no canal, dê like e até o próximo vídeo.